Alô, alunos do cursinho Angela Davis. Aqui quem fala é o Jefferson, professor de História. E hoje a gente vai falar sobre a história da vacina. Espero que vocês gostem da aula. Vou começar com o conceito do que é vacina. Acho que todo mundo já tem ideia do que é, mas vamos lá. Vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida ativa para uma doença particular. O início da técnica. Ao perceberem que os sobreviventes de um ataque de varíola não voltavam a sofrer da doença, muitos povos tentaram provocar a moléstia numa forma mais branda. Os primeiros registros dessa prática, que recebeu o nome de variolização, remontam aos chineses. Na Turquia, no início do século XVIII, duas inoculadoras de origem grega ficaram famosas. Uma delas, a Tessaliana, chegou a imunizar cerca de 40 mil pessoas. E o que é uma moléstia numa forma mais branda? É que a doença da varíola aterrorizou a humanidade durante muito tempo, grandes perdas. Só no século XX foram de 300 a 500 milhões de perdas. E descobriram já uma técnica muito antiga que, ao você ver uma pessoa doente e você tirava aquela casquinha do machucado, o pus dela, e tentava de alguma forma em colocar em outra pessoa, inserir em outra pessoa, isso poderia imunizar a segunda pessoa. E o processo de inoculação vai muito nesse sentido. Só que a vacina vai se desenvolver depois desse processo de tentar ficar passando o machucado entre humanos para tentar se imunizar entre si. Nesse lado esquerdo da imagem, a gente vê o cowpox e no lado direito, o smallpox. O smallpox é a varíola humana e o cowpox é a varíola da vaca. A variolização não ficou só na Europa, na medida que o colonialismo, a partir de 1500, começou a vir para a América. Logo, a varíola se estendeu para a América. Às vezes até como forma de guerra, exterminando as culturas daqui, como no caso dos Incas. Jesuítas inocularam os índios no Brasil, perto de 1500, no começo do século. E tem casos também do Zabdiel Boston imunizando 243 pessoas durante uma epidemia em Boston, em 1721. Na mesma cidade, em 1764, o novo surto de varíola levou à criação de 2 hospitais particulares para inoculação. E após vencer os exércitos ao norte devastados pela varíola, mudando o curso da guerra, George Washington ordenou a variolização compulsória de suas tropas em 1777. Isso foi a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Desde sua introdução na Europa, a variolização sempre enfrentou uma oposição ferrenha, que se agravou com a comprovação de que cerca de 2% dos inoculados morriam e muitos desenvolviam formas graves da doença. Com isso, em muitos locais, a prática foi suspensa. Alguns lados não gostavam desse processo, como camponeses, franceses, entre outros. Mas quando adotado pela aristocracia, passou a ter um certo prestígio, como Napoleão adotou nas suas tropas em 1804, o próprio príncipe Dom Pedro I, que no futuro seria imperador do Brasil, tomou esse processo de inoculação também, fez esse processo de inoculação, mas mesmo assim não era o ideal. E é o que vai acontecer mais para frente, é o quê? Uma pesquisa, um estudo pelo Edward Jenner, inglês, que ao ver que as ordenhadeiras da época, que ordenhava as vacas, tirava os leites das vacas, não tinham essa doença da varíola humana, ele percebeu que elas desenvolviam a varíola da vaca, que só deixava a mão delas com machucados. Isso fez ele perceber que a varíola da vaca, os germes, o vírus,
funcionava como um imunizante para a varíola humana. Assim, fazendo esse teste em uma criança de 8 anos de idade chamada James Phipps, ele fala para a mãe dessa criança que, se fazer esse teste, a criança pode ficar imune à varíola humana, que para a época era um transtorno. Então, ele pegou esses pus machucados da mão das ordenhadeiras, que seria a varíola da vaca, e passou na criança. A criança nas primeiras semanas ficou com febre e logo depois ficou bem. Depois disso, ele fez o teste colocando a varíola humana e a criança não pegou. Estava aí criado a vacina contra a varíola. No ano seguinte, ele relatou a sua experiência à Royal Society, a Academia de Ciências do Reino Unido, mas as provas que ele apresentou foram consideradas insuficientes. Ele realizou então novas inoculações entre outras crianças, inclusive no seu próprio filho. Em 1798, o seu trabalho foi reconhecido e publicado. No entanto, os seus críticos procuravam ridicularizá-lo, denunciando como repulsivo o processo de infectar gente com material colhido de animais doentes. Mas as vantagens da vacinação, porém, logo se tornaram evidentes, criando imunidade à varíola humana, uma das doenças epidêmicas mais mortais da humanidade, como eu já retratei aqui. E um ponto que eu citei no Napoleão, que ele fez esse processo na tropa dele, e ele ficou muito grato a Edward Jenner. Um exemplo disso é que o Edward Jenner pediu um favor para Napoleão, de soltar alguns prisioneiros na Inglaterra. E quando esse recado foi passado para Napoleão, Napoleão falou: Edward Jenner? A Edward Jenner eu não nego nenhum pedido. E foram soltos os prisioneiros ingleses. Tamanha a reputação do Edward Jenner na época. Com isso, começou a revolução na ciência. Louis Pasteur, francês, foi um cientista francês cujas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina e da microbiologia também, e reconhecido pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Entre seus efeitos mais notáveis, pode citar a redução da mortalidade e a criação da primeira vacina contra a raiva. As suas experiências deram fundamento para a teoria microbiológica da doença. Foi mais conhecido do público em geral por inventar um método para impedir que leite e vinho causem doenças. Olha a importância dele. Um processo que veio a ser chamado de pasteurização, em homenagem ao seu sobrenome, obviamente. Fundou em 1888 o Instituto Pasteur, um dos mais famosos centros de pesquisa da atualidade. Inclusive, um dos mais famosos sanitaristas do Brasil, que é o Oswaldo Cruz, que a gente vai abordar mais para frente, estudou lá, aos 24 anos de idade. A revolta da vacina, 1904. A revolta da vacina aconteceu em 1904. Podem ver aí algumas charges, algumas fotos, que foi uma situação para a história do Brasil que ficou marcada. E eu vou explicar o seu contexto. Por essa charge do Ângelo, que ele faz o quê? Ele coloca essas duas mulheres à esquerda, que a primeira mulher da esquerda representa Montevidéu, a da direita representa Buenos Aires, as capitais, e a mulher caída ao chão, junto com os porcos, representa a capital do Rio de Janeiro. E você vai reparar que ao lado direito, onde está escrito prefeitura, tem um porco ali representando a prefeitura. Isso é uma crítica à época por causa da gestão dos governantes da época. A cidade estava um caos, muita sujeira, muito lixo, condições precárias de vida. E do lado ao porco ali você vai ver também, vocês verão uma morte. E não dá para focar, mas na foice dessa morte está escrito febre amarela, que trouxe muitas mortes na época para a cidade do Rio de Janeiro. Acontecendo isso,
Rodrigo Alves foi muito pressionado na época por estrangeiros, interesses econômicos estrangeiros na época, porque Brasil, o porto principal do Brasil ficava no Rio de Janeiro e não tinha mais como ali os navios abarcarem. Tinha um certo problema com logística, os navios tinham que ficar numa região mais longe do porto e barcos tinham que buscar o material, as mercadorias. E isso era um prejuízo na época. As ruas eram muito estreitas e a cidade estava um caos. Rodrigo Alves pressionou Pereira Passos, pediu para ele fazer melhorias na cidade, e Pereira Passos chamou Oswaldo Cruz no que compete à situação da saúde. E uma das principais reformas do Pereira Passos e Rodrigo Alves, e a exigência do Pereira Passos foi que ele deveria ter total autonomia para ele fazer política para mudar a cidade, não tendo depois prejuízos administrativos. Em que sentido? Ser processado, ser punido e questionado. Então ele resolveu muitas situações de forma arbitrárias. Não à toa, o nome da reforma ficou de Bota Abaixo. E também aconteceu uma favelização do Rio de Janeiro, que aconteceu como a principal ponto era mudar a Avenida Central para a avenida que hoje é Rio Branco. O que aconteceu nessa Avenida Central? Muitas casas foram destruídas e os moradores nem um pouco respeitados. O trabalhador saía de manhã para trabalhar e quando ele voltava, a casa dele estava ao chão, com a simples notificação. Então, só nessa avenida, 640 casas foram derrubadas. E essas pessoas se viram obrigadas a ir para os subúrbios do Rio de Janeiro ou até mesmo para os morros, gerando a favelização. Oswaldo Cruz, que já tinha fundado o seu instituto, que até hoje é muito importante para a pesquisa no Brasil, em 1903 foi chamado pelo Pereira para dirigir a saúde pública do Rio de Janeiro, se tornou diretor da saúde pública, o que hoje seria um Ministério da Saúde. As principais doenças da época que ele tinha que se preocupar era a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. A febre amarela foi resolvida da seguinte forma: ele constatou que já tinha conhecimento por uma pesquisa desenvolvida por estadunidenses na região de Cuba, que quem trazia a febre amarela eram os mosquitos que transportavam, o Aedes. Foram desconfiados, ele foi ridicularizado e muitos não levaram a sério que era um mosquito que passava a febre amarela. Mas com o passar do tempo, ele não só provou isso, mas como os números mostraram isso. Quando ele chegou, o número de mortes era 409 e no ano seguinte já baixou para 39. E em 1907, a febre amarela já estava erradicada no Rio de Janeiro. Isso levando em consideração que não tinha desenvolvido a vacina ainda nessa época. A vacina foi aplicada em 1930. E ele provou e ele pediu que as pessoas fizessem campanhas para limpeza, campanhas parecidas que a gente faz hoje contra a dengue, que as pessoas não deixassem a região da casa suja e coisa do tipo. Mas não só fez campanha, mas como impôs isso. Como eu disse, o governo do Pereira Passos foi muito arbitrário e imposto. Ele invadia a casa das pessoas, limpava, jogava fora o que achava que a pessoa poderia trazer mosquito e coisa do tipo. Isso deixou as pessoas muito preocupadas nessa situação. A peste bubônica nada mais é do que uma pulga do rato. Então ele fez campanhas para destruir os ratos. Fez campanha que pagava para quem caçar ratos e levava num ponto de encontro, um ponto de coleta de ratos. Isso gerou alguns problemas porque muitas pessoas tentaram fazer negócios com isso, cultivar rato para vender os ratos. Tamanha era a dificuldade da população do Rio de Janeiro na época. Descoberto isso, foi punido as pessoas que faziam e foi resolvido, querendo ou não, a questão da peste bubônica. Lembrando que a peste bubônica é uma doença já da Idade Média. A varíola que foi o seu maior problema. Porque com a varíola, ele pediu para o presidente fazer um decreto na época. Um decreto que obrigaria as pessoas a tomarem a vacina.
E aí que aconteceu o problema. Porque você obrigava as pessoas e as pessoas que não tomassem a vacina iam perder direitos civis. Por exemplo, a pessoa não ia ter o direito de casar. Você teria um comprovante quando que tivesse tomado a vacina. E se você não apresentasse esse comprovante para muitas questões, você perdia muitos direitos. E as pessoas foram ficando revoltadas com essa questão. E também não só pelo ponto da obrigação da vacina, mas por questões morais também, que as pessoas se sentiriam invadidas nas suas casas, porque os médicos iriam nas suas casas. Os homens acharam um insulto que outros homens iam ver os braços pelados das suas mulheres para ver como que era essa época. E entrar na casa do homem e ver o braço da mulher exposto já era um insulto para muitos. E também, para os pobres, ficaram com certo receio, porque uma política que era tudo abaixo, derrubaram as casas deles, empurraram eles para os subúrbios, para as favelas, e depois queriam vaciná-los de forma arbitrária, sem uma campanha de conscientização, de informação, ficaram com muito receio e acreditaram que aquilo ali era um plano de extermínio para os pobres. E aí que se estourou a revolta. A revolta se estourou em 10 de novembro. O decreto aconteceu em outubro e a revolta se estourou em 10 de novembro e durou até dia 16 de novembro. Esses são alguns charges da época que você pode ver. E o resultado dessa revolta? O resultado dessa revolta foi que aconteceu 900 prisões, 30 mortos, 110 feridos, 461 pessoas deportadas para o Acre. A suspensão da lei aconteceu até 1908. E isso gerou a morte de 6 mil pessoas no Rio de Janeiro, 1% da população da época. E nisso, eu deixo essa data de introdução das vacinas mais comuns, e hoje a gente entende a importância da vacina. Por mais que a gente sempre tenha que estar informatizando as pessoas, informando as pessoas, passando para as pessoas a importância. Porque é importante porque também acontece um processo de desinformação. Isso não é novo para a história. Como vimos no começo da história da vacinação, sempre tem as pessoas contra. Então é papel do governo se colocar para informar as pessoas, para trabalhar a pesquisa, para passar a verdade para o povo. Coisas que o governo de 1904 não conseguiu fazer. A intenção do Oswaldo Cruz era das melhores, mas o governo não soube dar todo um respaldo para ter uma boa gestão de informação para a população. E por isso essa perdas de vidas das pessoas. Inclusive, a importância da pesquisa, a importância da conscientização foi a erradicação da varíola. Essa foi alguma das doenças, e a de mais destaque é da varíola, porque a varíola, o último caso aconteceu em 1977, na Somália. E em 1980, a Organização Mundial de Saúde confirmou que essa doença foi erradicada. As informações nos dias de hoje é muito importante e o governo passa a ter uma outra postura. Precisa de mais, obviamente. Tanto que foi em 1973 que teve um plano nacional para imunização de todos. E é importante continuar com essa visão. Também é interessante para os dias de hoje a gente abordar a questão da fake news. A fake news não só é uma questão de que às vezes compartilha pelo WhatsApp, uma publicação em Facebook, mas o problema da fake news é quando uma pessoa que supostamente estaria trabalhando pela ciência, pela sociedade, pela informação, ela quer tirar vantagem desta mesma sociedade. É o caso do Andrew Wakefield. E um resumo bem rápido dessa história é que o Andrew Wakefield ele fez um artigo que dizia que 12 crianças tinham adquirido autismo porque tinham tomado a vacina da tríplice.
O que o Brian Dee, um pesquisador, jornalista, que ele mostra a importância do método crítico de pesquisa, de questionar o que alguns dizem, porque ele diz, como que uma vacina criada há séculos já e mostrou a sua importância, do nada ela se mostra ineficaz, traz prejuízos. Por que só esse cientista está dizendo isso? Ele se colocou de prontidão ao método crítico. Ele analisou esse artigo. Nesse artigo, de primeira, ele já constatou que já tinha uma fraude, onde Andrew Wakefield colocou 3 crianças que nem autismo teriam. Então só ficou 9 crianças com autismo. E dentro dessas 9, não se tem nenhuma prova de que a vacina da tríplice deu o autismo para as crianças. Então o Brian Dee fez um ótimo trabalho, está no livro dele, The Doctor Who Fooled the World, o doutor que enganou o mundo, e isso trouxe muitas complicações para a humanidade. O estrago já estava feito. Por isso que o título é Estrago de uma Mentira. Até o ator Jim Carrey acreditou nessa história. E esse inglês, o Andrew Wakefield, foi descoberto, cientistas viram que ele realmente estava mentindo, o jornalista fez um ótimo trabalho, a licença dele de médico foi suspensa e, além disso, se descobriu que ele tinha plano de desprestigiar a vacina da tríplice. Ele já tinha criado patentes para ganhar dinheiro mais para frente, ele ia criar outras vacinas em benefício. Essa foi uma causa de benefício próprio. E ele também tinha ganhado algumas libras, moeda inglesa, do então advogado, que ele processava as instituições governamentais, as culpando pelos autismos das crianças. Essa é a história de um estrago de uma mentira. Eu peço que vocês pesquisem sobre isso, é muito interessante e vocês vão entender um pouco da lógica de propagação de uma mentira. Às vezes, qual é o objetivo? Porque isso até hoje no Brasil se acredita que vacina faz mal e isso é perigoso. Vou fazer minhas considerações e a minha conclusão dessa aula no que compete aos cortes na pesquisa. Nós entendemos nessa aula que a importância dos cientistas, da pesquisa, do descobrimento, de ações públicas, políticas públicas, é muito importante para a saúde da população. E como que vamos seguir com essa pesquisa quando o governo ele desmotiva seus pesquisadores, corta as suas bolsas? As bolsas para os pesquisadores é muito importante. No caso que a gente vê nessas duas matérias, uma da BBC, uma da Você S.A. O Brasil está no momento de perder seus cientistas para outros países, que é o caso do termo fuga de cérebros. Então, é muito importante a gente fazer reflexão, porque as principais potências focam nos seus cientistas, bancam os seus cientistas, é responsabilidade pública do governo de cuidar dos seus cientistas, porque se esses cientistas desenvolvem a pesquisa, ela vai ser entregue para a população, para a sociedade. E quando você desencoraja, você corta, você perde a pesquisa. Foi cortada a pesquisa de um estudante que estava estudando o próprio coronavírus. E a doença, os problemas da sociedade não avisam quando chega. O papel desses de avisar a gente, de nos preparar, é do cientista. Os cientistas devem ser ouvidos, os cientistas devem ser incentivados, devem ser cuidados. Porque esses que são muito importantes para a nossa sociedade. E para desenvolver uma vacina, a gente viu que foi todo esse processo histórico. E a vacina, segundo o Atila Yamarino, nenhuma vacina foi desenvolvida em menos de 10 anos. A vacina que conseguiu esse recorde recentemente foi a vacina da Ebola, desenvolvida em 2019, depois de muitos testes. Então, aí se mostra a importância dos cientistas, de estudar e trabalhar. Então, deixo esse exercício aí para vocês pensarem a importância dos cientistas para a sociedade, a importância de a gente buscar conhecimento, buscar o método crítico, pesquisar, analisar. E é dessa forma que eu concluo a aula. Tá bom? Agradeço a todos que assistiram essa aula. Peço que se cuidem com
nessa situação de pandemia do coronavírus. Espero que gostem do cursinho Angela Davis. E o que eu precisar ajudar, eu vou estar aqui. Estou no grupo dos alunos, podem me chamar no WhatsApp. Meu nome é Jefferson, qualquer dúvida eu tiro, eu passo para vocês. Precisarem de links, arquivos, textos, estou aqui para ajudar, tá bom? Participou desse roteiro também e dessa aula o professor Bleno, de História, e também o professor Roberto, certo? E na coordenação do professor também de História, o Paulo, tá bom? Abraço a todos e se cuidem.